Olá, 26 de setembro de 2018, faltam 11 dias para as eleições. As principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Ministro visita obras de requalificação do Centro Histórico. Farmacêuticos realizam mobilização no Dia Internacional dedicado à categoria. Na política, deputado estadual desiste de reeleição. No esporte, começa hoje a Série B do Campeonato Maranhense de Futebol. E no estúdio, o assunto é a importância da doação de órgãos. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e 1 minuto, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos juntos outra vez, unidos aqui com muita informação para você nessa manhã de quarta-feira. Um abraço aos amigos que nos assistem aí da Baixada, você em Pinheiro, em Santa Helena, em São Bento. Um abraço aos amigos baixadeiros aí ligados na programação da TV Difusora, aos amigos de Imperatriz. Já vamos com Luiz Carlos Lima trazer as principais notícias da região Tocantina. Região Tocantina, que é uma região endêmica lá em Imperatriz. A questão da hanseníase, e nós vamos falar sobre o combate a essa doença já para você aqui no Bom Dia Maranhão. São 7 horas e 2 minutos. Ontem foi o Dia Internacional do Farmacêutico, não é? Em todo o país a categoria se mobilizou visando uma maior valorização da profissão. Aqui em São Luís não foi diferente. Adriano trabalha há mais de 10 anos como farmacêutico. Ao longo dos anos, ele viu a profissão passar por mudanças que impactam diretamente na valorização do trabalhador. Então é um momento de refletirmos e buscarmos valorização da profissão. Afinal de contas, somos profissionais da saúde e como profissional da saúde é importante estarmos próximos da população. E no Dia Internacional do Farmacêutico, a categoria promoveu um dia de mobilização para alertar sobre as diversas tentativas de negociação salarial e melhores condições de trabalho, perdidas pela flexibilização das leis trabalhistas. Essa reivindicação vem chamar essa atenção. A categoria farmacêutica está há mais de um ano sem o reajuste pertinente à convenção coletiva. Os problemas se repetem em todos os estados do país, o que vem causando uma série de mobilizações da categoria. Essa precarização leva a uma má assistência à população em função de que o farmacêutico tem que ter mais de um emprego, tem que correr atrás de outras atividades para desempenhar a sua função e ganhar um pouco mais. O que nós queremos é valorização para que o profissional esteja no local de trabalho, bem remunerado e atendendo bem a população. São 7 horas e 3 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. Durante uma operação policial realizada na zona rural de Morros, após a abordagem a uma caminhonete, verificados os dados do veículo, foi constatado que uma motocicleta que se encontrava sobre a caminhonete havia sido roubada. Os 3 suspeitos foram levados até a Delegacia Regional de Rosário para que fossem tomadas as devidas providências. Foi lavrado flagrante por receptação de veículo roubado. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão instala hoje o Comitê de Segurança das Eleições 2018, que funciona como centro de controle, orientação e decisão para subsidiar ações necessárias ao bom andamento do pleito. Fazem parte do comitê, além dos dirigentes da Justiça Eleitoral, os Ministérios Públicos Federal e Estadual e as Polícias Federal, Militar, Civil, Rodoviária, Corpo de Bombeiros e o Exército. As atividades do comitê ficarão centralizadas na sede do Tribunal Regional Eleitoral, no bairro da Arenha. Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar capturaram na Avenida Santos Dumont, no São Cristóvão, 3 suspeitos de envolvimento em arrastão na região. Houve perseguição e um veículo roubado foi recuperado pela Polícia Militar. O dono do veículo roubado foi levado até um cativeiro no bairro do Coroadinho, em São Luís, onde permaneceu amarrado enquanto o bando agia fazendo as ações criminosas. A vítima teria aceitado uma corrida que ia da Forquilha até o Coroadinho e alega que os suspeitos agiram com socos e ameaças. Com eles, a polícia encontrou 2 revólveres municiados, um veículo, relógios, joias, aparelhos celulares, documentos e cerca de R$350. Já nós vamos falar mais sobre esse assunto com o Silvão Alves e as notícias de segurança aqui do Bom Dia. São 7 horas e 5 minutos, não perca a hora. Vamos ver como é que amanheceu hoje a capital dos maranhenses. Imagens ao vivo nesse momento. Aí você tem o trânsito fluindo normalmente na Ponte Bandeira Tribuzzi. Algumas nuvens aí do céu, né? O céu claro, mas com algumas nuvens nessa manhã. Daqui a pouquinho a gente vai saber se na cidade hoje há previsão de chuva ou não. Enfim, bela imagem da cidade nessa manhã de quarta-feira aqui em São Luís do Maranhão. Vamos agora à região Tocantina. Por lá está acontecendo um mutirão, inclusive, de combate à hanseníase.
Bom dia, Luiz Carlos Lima. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Imperatriz é considerada área endêmica para hanseníase, segundo o Ministério da Saúde. A cidade apresenta um caso da doença para cada grupo de 20 pessoas. E para a Organização Mundial da Saúde, o ideal é de uma pessoa infectada para cada grupo de 100 pessoas. Para tentar conter o avanço da hanseníase, a Secretaria Municipal de Saúde realiza mutirões e também a capacitação dos profissionais da área. A capacitação acontecerá em 4 momentos. O primeiro ciclo do treinamento aconteceu com as estratégias maiores, direcionando ações específicas para médicos, enfermeiros e técnicos. No primeiro ciclo já foram treinadas 15 equipes. De acordo com a coordenação do treinamento, até julho do próximo ano serão capacitadas as 45 estratégias saúde da família de Imperatriz. Eu acho muito importante para a gente captar esse paciente o mais precocemente e para principalmente prevenir incapacidades, né? A gente sabe que a gente está em uma região que é hiperendêmica. Uma das primeiras formas de detectar a doença é com o teste de sensibilidade. Ela é uma doença silenciosa. Então, assim, a pessoa que tem a doença demora algum tempo para aparecer alguns sintomas. Mas um dos primeiros sintomas que a pessoa pode perceber é uma mancha que surge e ela geralmente não coça, não tem nenhuma sensibilidade. Termina na próxima sexta-feira o prazo para os cotistas do PIS e do PASEP receberem os rendimentos a que têm direito. E olha que ainda tem muito dinheiro no Banco do Brasil e na Caixa Econômica à espera dos trabalhadores. Quem está com dificuldade financeira nesse período de crise econômica nacional sabe bem o quanto é animador receber um dinheiro extra. Infelizmente as pessoas deixam sempre para o último momento, né? Então assim, são bilhões ainda para sacar. A gente tem algumas formas para procurar esses valores, que seria pelo aplicativo tanto da Caixa, aplicativo Caixa Eletrônico também, app, no caso pela Internet Bank. Todos os brasileiros que trabalharam como servidores públicos ou então na iniciativa privada têm direito ao benefício PIS/PASEP. O ideal é que ele leve um documento recente, uma identidade com foto legível, a carteira de trabalho, que é um documento que consta o número do PIS, ou qualquer outro documento, tanto carteira de trabalho, que também tem foto. É isso, Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Um ótimo dia para vocês, a Imperatriz também, hein? São 7h09. Agora a gente vai falar de segurança com Silvan Alves. Silvan, bom dia. A gente mostrou ainda há pouco a questão daquele arrastão lá no bairro do São Cristóvão, não é? Mas a polícia agiu rápido lá para pegar. Ação rápida, né? Eles já estavam... Tudo isso começou com um sequestro de um motorista de aplicativo que foi levado, mantido como refém lá na Vila Madureira, que fica ali atrás do Daci Ribeiro, na Avenida dos Africanos, e de lá eles saíram fazendo assalto, bares, pedestres, até chegarem à padaria lá na Avenida Guajajara, onde eles foram cercados, né? 3 maiores e um adolescente, né? E o carro recuperado, já o piloto de fuga tentou ainda escapar no momento que houve o cerco, e ele foi preso ali nas imediações da Avenida Guajajara. E os 3 tentaram pular o muro lá das residências, das casas lá. Com a ajuda da população, a polícia conseguiu prender todos os envolvidos. O que está se querendo agora é que, como eles foram um crime audacioso, tem muito assalto ao pessoal de aplicativo aí nessa região aí do Coroadinho, saber se tem outras vistas para fazer o reconhecimento desse pessoal aí, nesse trabalho que foi feito aí pelo pessoal do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado. Aquelas ações que eram feitas, infelizmente, com os taxistas, agora os motoristas de aplicativos também vítimas porque tem uma mulher, porque no momento em que eles pegaram o motorista, o casal ligou lá no retorno da Forquilha e pediu a corrida aqui para a Avenida dos Africanos. Então essa mulher, ela já aparece em vários casos, né? É a famosa isca, não é? Que ela é utilizada justamente por esses bandidos para atrair os motoristas de aplicativo para que esses indivíduos possam render e possam roubar
como nesse caso aí, utilizaram o carro dele para fazer vários assaltos aí, todos eles aí. Então são esses 3 aí. Caso as pessoas façam o reconhecimento, né, inclusive motorista de aplicativo, pode procurar a delegacia para que a Polícia Civil possa fazer outros procedimentos. A ação foi muito rápida e boa, a ação da polícia nesse caso aí. Silvana, vamos falar agora de um caso que chama a atenção, porque, segundo a polícia, uma mãe estava sendo conivente com a violência que estava sendo praticada contra a própria filha, Silvana. Exatamente. Isso aqui foi no município de Itapecuru-Mirim. O padrasto da menina, essa menina tem 14 anos, ele já tinha sido preso na ação da Delegacia Especial da Mulher lá de Itapecuru-Mirim e da 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil. E aí ontem, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, a investigação tem prosseguimento de que o padrasto vinha violentando, abusando da menina de 14 anos, e aí ontem a Justiça decretou a prisão preventiva da mãe dela, que é a Dona Maria Divina Cruz, que é essa senhora aí. O Ministério Público, o promotor, ofereceu denúncia contra ela, entendendo que nos autos havia indícios suficientes de que ela tinha conhecimento, sabia de toda a situação da violência que a filha dela sofria, dos abusos que ela sofria, e ela acabou ficando omissa. Só o fato da mãe não denunciar, não é? Ela já está sendo conivente, não é? E tem preceitos legais na lei para que ela possa ser presa, para que ela tenha a prisão decretada, e foi o que aconteceu com a Dona Maria Divina lá em Itapecuru-Mirim. É claro que a investigação vai comprovar realmente se esses indícios aí, né, se a comprovação ou não disso, mas é um caso realmente que chama atenção, infelizmente. Lá em Pedreiras foi preso um homem que tinha mandado de prisão em outro estado? Em Mato Grosso. Ele foi preso pelo pessoal da SEI, que é a Superintendência Estadual de Repressão a Roubo e Furto de Veículos, né, de Mato Grosso. Eles tinham um mandado de prisão expedido contra o senhor Cleidson Araújo da Silva, não é? E ele estava aqui em Pedreiras. O mandado de prisão dele foi expedido lá pela 8ª Vara Criminal lá de Cuiabá, no Mato Grosso, e onde ele responde por um crime de latrocínio. Ele matou durante um assalto no dia 17 de junho de 2017, lá em Cuiabá. Ele matou lá um cidadão, Reginaldo Aparecido Silva, durante um assalto. Depois desse crime, ele acabou fugindo, né? Se refugiou aqui na cidade de Pedreiras, e aí a polícia de lá, através da Delegacia de Combate ao Crime de Roubo, né, rastreou, teve as informações, pediu o apoio da polícia daqui, e aí o pessoal da SEIC, com um mandado de prisão, que foi mandado de lá, foi até a cidade de Pedreiras e acabou prendendo o Cleidson, que agora deve estar sendo transferido primeiro para cá e depois deve ser mandado lá para Cuiabá. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. São 7h13. No próximo bloco, o ministro vistoria obras de requalificação do Centro Histórico de São Luís. E mais, deputado estadual maranhense desiste de reeleição. Assunto para John Coutrin já depois do intervalo. São 7h17, de volta ao Bom Dia Maranhão, você acompanhando a nossa programação aqui na TV Difusora, você que já está no local de trabalho, você saindo para o trabalho, um ótimo dia, fique ligado aqui na nossa programação e no Linha 10 durante todo o dia de hoje, hein? Olha, o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, esteve ontem aqui na capital maranhense para vistoriar o andamento das obras de requalificação do centro histórico da cidade. E a nossa equipe acompanhou. Foi uma vistoria técnica. O ministro Carlos Marum avaliou o andamento das obras da Rua Grande, Praças Deodoro e Panteão e Alamedas. Com os dados coletados, será feito um relatório para definir as medidas necessárias para garantir a conclusão das obras. Nós vamos nos propor a remanejar recursos, a envolver uma energia maior para que obras emblemáticas e ações emblemáticas, eu repito, de norte a sul do país, possam, ainda esse ano, serem disponibilizadas para a população. As obras são do programa PAC Cidades Históricas e juntas foram avaliadas em mais de 50 milhões de reais, o que, segundo o IPHAN, é o maior investimento para esta região da cidade dos últimos 30 anos. Se o orçamento foi grande, o valor da requalificação desses espaços é inestimável. É que eles são patrimônio da humanidade. Esse espaço é da população, é do cidadão, nós precisamos cuidar, preservar. Ao entregar a praça, nós precisamos ter esse sentimento de que este é um bem da cidade e das pessoas.
A execução dos trabalhos é uma parceria entre a Prefeitura de São Luís e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional com o governo federal. Nós já tínhamos a garantia do governo federal de que os recursos estavam assegurados, mas também nós dependemos do nosso parceiro fundamental, que é a Prefeitura, porque a Prefeitura tem a responsabilidade por toda a parte de estrutura, né, e logística para que a obra se desenvolva a contento. A estimativa é que ainda este ano parte das obras sejam concluídas. A previsão de entrega da Panteão e da Deodoro é para o mês de novembro, a Rua Grande fica para o mês de março do ano que vem. João Vitor não vê a hora de poder voltar a frequentar as praças, mas de um jeito muito melhor. De brincar de cor com os colegas, vir para brincar, sentar, se divertir com as mães. Faltam 12 dias para as eleições, hein? A semana dos candidatos ao governo do estado já começou bastante movimentada. O candidato à reeleição Flávio Dino, do PCdoB, antes de gravar programas eleitorais, teve encontro com coordenação de campanha. Ele falou sobre o programa Cheque Cesta Básica. Nós temos a tributação sobre os produtos da cesta básica, definida na Constituição Federal, no caso uma alíquota de 12% do ICMS. A nossa proposta é recolher esse imposto, como a lei manda, mas devolver para as famílias de baixa renda por intermédio do cheque. A candidata pelo MDB, Rosiana Sarney, teria um encontro com representantes da cultura popular, mas o evento foi desmarcado sem data prevista para acontecer novamente. Odívio Neto, do PSOL, viajou aos municípios de Coelho Neto, Caxias e Timon. Já Ramon Zapata, do PSTU, teve compromissos na área da educação no município de Bacabal. Roberto Rocha, do PSDB, viajou aos municípios de Colinas, Fortuna e Presidente Dutra. Já Maura Jorge, do PSL, gravou programas para as redes sociais. A nossa equipe acompanhou em Caxias a agenda do candidato Odívio Neto, do PSOL. O candidato do PSOL ao governo do Maranhão, Odívio Neto, chegou ao Mercado Central de Caxias às 11 horas, acompanhado por apoiadores. O grupo fez panfletagem e entregou material de campanha com as principais propostas que integram o programa de governo. Odívio é professor do IFMA, engenheiro civil e funcionário da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Esta é a primeira vez que Odívio Neto disputa o governo do Estado. Aqui em Caxias ele começou a agenda pelo Mercado Central e falou de economia. Disse o que pretende fazer para alavancar a agricultura familiar. Odívio disse que pretende promover mudanças profundas em diversos setores da economia, diminuindo a burocracia. O candidato disse que, se eleito, vai estimular a agricultura familiar. Ele lamentou que grande parte dos alimentos consumidos no Maranhão venha de outros estados. Então a proposta nossa é de realmente trazer assistência técnica, trazer equipamentos, beneficiar realmente o agricultor familiar, o produtor rural, pequeno, que precisa de infraestrutura no campo, precisa de equipamentos para trabalhar, precisa de uma assistência técnica especializada e também de apoio financeiro. Então, nesse sentido, nós vamos mudar essa realidade, realmente produzir aquilo que nós precisamos e aumentar, assim, o poder aquisitivo das pessoas que trabalham no campo, que está em torno ainda, no nosso estado, de 30%. Então, precisamos realmente dar um apoio sério a esses trabalhadores. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta quarta-feira. Roberto Rocha grava pela manhã programa eleitoral. Pela tarde, concede entrevista em TV na capital. Participa de fórum na Escola de Cegos e sabatina em TV pela noite. Rosiana Sarney visita os municípios de Pirapemas e Morros. Maura Jorge, às 14h, faz carreata e comício na zona rural de São Luís. Odívio Neto visita os municípios de Coelho Neto e Timon, onde participa de reuniões com lideranças local, caminhada e panfletagem. Flávio Dino, ao meio-dia, se reúne com coordenação de campanha e às 18h grava programa eleitoral. O candidato Ramon Zapata, do PSTU, à tarde participa de debate na Escola de Cegos e à noite tem reunião com lideranças da zona rural.
Foi divulgada ontem mais uma pesquisa do Instituto Dataem para as eleições. Dessa vez a pesquisa foi contratada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Maranhão. Acompanhe. O Instituto Dataem perguntou em qual desses candidatos ao governo do Maranhão em 2018 o senhor ou a senhora votaria se a eleição fosse hoje. Flávio Dino, 59,5%. Rosiana Sarney, 33,8%. Maura Jorge, 4,1%. Roberto Rocha, 1,9%. Ramon Zapata, 0,6%. Odívio Neto, 0,1%. O Instituto também perguntou, no caso de uma disputa em segundo turno entre Flávio Dino e Rosiana Sarney, em qual deles o senhor ou senhora votaria. Flávio Dino, 62,9%. Rosiana Sarney, 37,1%. Quando a pergunta foi feita em relação a Flávio Dino e Roberto Rocha, a resposta foi 79,2% Flávio Dino, Roberto Rocha, 20,8%. O Instituto também quis saber em qual desses candidatos a governador o senhor ou senhora não votaria de jeito nenhum se as eleições fossem hoje. O resultado: Rosiana Sarney, 42,7%, Flávio Dino, 18,7%, Roberto Rocha, 9,6%. Maura Jorge, 6,7%. Ramon Zapata, 4,2%. Odívio Neto, 1,9%. Poderia votar em todos, 3%. Não souberam, não responderam, 13,2%. O Instituto Dataem também perguntou, independentemente do seu voto, quem o senhor ou senhora acha que vai ganhar a eleição para governador. Flávio Dino, 63,1%. Rosiana Sarney, 24,3%. Maura Jorge, 0,8%. Roberto Rocha, 0,2%. Odívio Neto, 0,1%. Ramon Zapata, 0,0%. Não souberam, não responderam, 11,4%. Quando a pergunta foi para qual desses candidatos o senhor daria o seu primeiro voto a senador, a resposta: Elisiane Gama, 26%. O Everton Rocha, 24,2%. Edson Lobão, 19,3%. Sarney Filho, 15,8%. Alexandre Almeida, 6,2%. José Reinaldo Tavares, 6%. Pretalu, 1%. Samuel Campelo, 0,6%. Saulo Arcangeli, 0,5%. Saulo Pinto, 0,2%. Iego Bruno, 0,1%. Quando a pergunta foi para qual desses candidatos a senador o senhor daria o seu segundo voto, a resposta: o Everton Rocha, 23,9%. Elisiane Gama, 20,6%. Sarney Filho, 19,1%. Edson Lobão, 16,3%. José Reinaldo Tavares, 10,1%. Alexandre Almeida, 5,9%. Pretalu, 1,3%. Samuel Campelo, também 1,3%. Saulo Arcangeli, 0,7%. Iego Bruno, 0,5%. Saulo Pinto, 0,2%. No somatório dos votos para o Senado da pesquisa feita pelo Instituto Dataem, o Everton Rocha aparece em primeiro com 48,1%, Elisiane Gama em segundo com 46,7%, Edson Lobão 35,6%, Sarney Filho 34,9%, José Reinaldo Tavares 16,1%, Alexandre Almeida 12,1%, Pretalu 2,4%, Samuel Campelo 1,9%, Saulo Arcangeli 1,2%, Iego Bruno, 0,6%, Saulo Pinto, 0,4%. Quando o Instituto Dataem perguntou para presidente da República em qual destes candidatos o senhor ou senhora votaria se a eleição fosse hoje, a resposta: Fernando Haddad, do PT, 44%, Jair Bolsonaro, do PSL, 20,4%, Ciro Gomes, do PDT, 10,5%, Marina Silva, da Rede, 3,8%, Geraldo Alckmin, do PSDB, 3%, Henrique Meirelles, do PSD, 1,1%, Álvaro Dias, do Podemos, 0,7%, Vera Lúcia, do PSTU, 0,7%, Cabo Daciolo, do Patriotas, 0,3%, João Amoedo, do Novo, 0,3%, Guilherme Boulos, do PSOL, 0,1%, Eimael, do PSDC, 0,1%, João Goulart Filho, do PPL, 0,0%. Nenhum deles, 6,5%, não souberam, não responderam, 8,5%. A pesquisa do Instituto Dataem foi realizada no período de 19 a 21 de setembro e ouviu 1.500 pessoas. A margem de erro é de 3%. A pesquisa foi registrada sobre o número MA 07468/2018 e foi encomendada pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Maranhão.
João Coutrinho, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Nós temos uma pesquisa do Instituto DataM e a segunda pesquisa seguida que mostra aí para o Senado já uma distância, enfim, o Everton e a Elisiane ocupando ali os primeiros lugares, inclusive na soma dos dois votos. Correto, Adalberto. Pois bem, como você frisou, os dois candidatos do governador Flávio Dino, o Everton e a Elisiane, deram uma virada. Eles começaram atrás, tanto o Everton quanto a Elisiane, e hoje já lideram as pesquisas para o Senado. Um crescimento, sobretudo, maior do candidato Everton. O Everton, ele começou lá na 4ª colocação em todas as pesquisas e foi subindo, e hoje o Everton lidera no item para os votos para o Senado. Quando você observa aí as duas pesquisas, Adalberto, tanto no primeiro quanto no segundo voto, há uma alternância. A Elisiane lidera num voto, o Everton lidera no segundo voto. E aí, quando faz a soma, o Everton acaba ficando na frente. O Everton, claro, ele, é importante destacar, Adalberto, ele conseguiu esse crescimento, primeiro, porque com o início da propaganda eleitoral. Desses candidatos todos aí, o Everton era o menos conhecido. Desses que lideram as pesquisas, os 4 primeiros, aliás, os 5 primeiros. O Everton era o menos conhecido, não era muito conhecido no interior, mas com o início da propaganda eleitoral, o Everton foi se tornando, tendo conhecimento aí de parte do eleitorado. Então, vendo as propostas do Everton, que ele foi um deputado ali que trabalhou na Câmara Federal, primeiro ele votou contra o impeachment da Dilma, ele foi contra o impeachment da Dilma, contra a saída da Dilma. Depois ele fez várias defesas ali contra as reformas previdenciárias e também contra a reforma trabalhista. Depois ele se posicionou como líder da oposição, ele foi contra o presidente Michel Temer ali na Câmara Federal. E aí, claro, também o fator de ser o candidato hoje no Maranhão, o único candidato no Maranhão apoiado pelo PT e pelo Lula. Nós vemos na pesquisa para presidente da República, Adalberto, a liderança do Fernando Haddad, e é claro também, esse acrescente também está ligado a isso, por o Everton ser o único candidato apoiado pelo PT e pelo Lula no Maranhão. Por outro lado, a Elisiane também, um crescimento muito grande do nome dela, e aí, Adalberto, voto casado, ou seja, Flávio Dino ganhando no primeiro turno. Hoje o Flávio Dino, em todas as pesquisas, o Flávio tem a liderança e tem também os votos necessários para ganhar no primeiro turno com folga. Portanto, chapa fechada, Flávio Dino, o Everton, a Elisiane, se as eleições fossem hoje, estariam eleitos, inclusive, com uma boa vantagem também para o Senado do Everton e da Elisiane em relação aos seus oponentes. Eles começaram a dar uma crescida maior, se distanciar dos seus adversários. Ô, João, vamos falar sobre lá em Imperatriz, a candidatura do Wildon Marques. As pessoas percebem na rua um crescimento que a gente chama de volume de campanha, né? Isso tem um efeito, tem um resultado, né? O Wildon Marques já foi prefeito de Imperatriz. Na última campanha, Adalberto, por pouco, o Wildon não ganhou a eleição em Imperatriz. Por muito pouco, ele fez uma campanha só, sem estrutura, mas ainda assim o capital político do Wildon Marques na Imperatriz é muito grande. E ele sim é um dos candidatos favoritos ali da região Tocantina de Imperatriz para assumir uma vaga na Câmara Federal. Nesse ano, nas eleições deste ano, ele tem, claro, mais apoios ainda, porque na eleição passada ele foi como suplente de deputado federal, agora ele conta com apoio de peso, por exemplo, do ex-prefeito de Açailândia, o Demar Gonçalves. Então, esse crescimento do Wildon na região Tocantina o favorece nas eleições deste ano como um dos favoritos ali naquela chapa formada, além pelo PDT, pelo PP, pelo partido dele também. Ele desponta aí como um dos favoritos pelo volume de campanha e também pela aceitação dele em Imperatriz e na região Tocantina. João Coutrinho, tem um deputado maranhense que está desistindo da reeleição? Tem um deputado que está desistindo. Adalberto, o deputado Souza Neto. Souza Neto é um deputado que foi eleito ali, ele casado com uma das filhas do ex-secretário Ricardo Murat. O Souza Neto foi eleito na eleição passada, ele e André Murat, com o apoio do Ricardo Murat. Ricardo Murat, na época, era secretário de Saúde do Maranhão. E aí, claro, com aquela estrutura toda, ele conseguiu eleger tanto o Souza Neto quanto a André Murat, que é filha dela. Claro que o Ricardo hoje enfrenta problemas na Justiça, o Ricardo foi declarado inelegível, ele recorre, claro, dessa decisão no TSE, e também não tem mais a estrutura do governo nem da Secretaria de Saúde. Portanto, ficou muito difícil o Ricardo se eleger e ainda eleger a filha André Murat e ainda eleger o genro Souza Neto. Portanto, o Souza fez um vídeo dizendo que não tinha o apoio necessário do seu grupo, ele estaria renunciando à sua candidatura por falta de apoio do grupo dele, ou seja, do grupo Sarney e do grupo Murat, e estaria, sim, somente apoiando
o próprio Ricardo, a própria André e a própria Rosina na região de Santa Inês. Deixou em aberto também que pode ser um candidato a prefeito de Santa Inês nas próximas eleições, o Souza Neto. Vamos falar agora sobre a suposta ameaça de morte de Bolsonaro, a ex-mulher, John? Bom, ontem veio à tona uma reportagem da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo trouxe um telegrama antigo do Itamaraty, relatando uma denúncia da ex-mulher dele em 2011. Em 2011, a mulher dele saiu do país, foi para a Noruega, e ela comunicou ao Itamaraty que estaria sofrendo ameaça do Bolsonaro por conta do filho que eles têm, e que o Bolsonaro queria, né, o filho, queria estar próximo do filho, e ela acabou saindo do país por conta dessa pressão. Bom, a mulher dele, a Ana Cristina, se pronunciou sobre isso e disse que em 2011 foi apenas uma pressão do Bolsonaro, coisa natural do pai, mas que não houve nenhum tipo de ameaça de morte por parte do Bolsonaro a ela. Ela disse o seguinte, foi até o próprio marido que comunicou isso, não foi ela, foi o marido que comunicou isso, e ela hoje disse que o Bolsonaro é um bom pai, que se dá muito bem com ele e que ele nunca agrediu nem ameaçou ela. É importante destacar, Alberto, para finalizar, que o Bolsonaro hoje é candidato a presidente, ela também é candidata a deputada federal pelo Podemos, com o nome, inclusive, Ana Cristina Bolsonaro. É claro que se isso aconteceu no passado, já deve ter esquecido, e o que interessa nesse momento são as eleições, e é claro que os interesses de um e de outro estão em jogo, e quando há interesses comuns, deixa o passado de lado, deixa as rusgas de lado do que aconteceu. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7 horas e mais 35 minutos. Lembrando que hoje, às 5h45 da tarde, o SBT, o UOL e a Folha realizam um debate com os candidatos à presidência da República. Portanto, hoje, nós não teremos, excepcionalmente hoje, o Jornal da Difusora. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, vamos falar de esporte com Laércio Júnior. Já a gente volta daqui a pouquinho. Começa a Série B do Campeonato Maranhense de Futebol e a gente vai falar sobre esse assunto já no Bom Dia. Vamos falar também sobre doação de órgãos, uma entrevista aqui no estúdio para você. (7h40) de volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. No Brasil, cerca de 33 mil pessoas aguardam por um transplante, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Amanhã é o Dia Mundial da Doação de Órgãos e o Hospital Universitário da UFMA, por meio da Comissão de Transplante, incentiva todos os anos a adesão de novos doadores com uma campanha de sensibilização da população. Nós vamos falar mais sobre esse assunto. Eu recebo aqui no estúdio Poliana Bortolom, que é da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos do Hospital Socorrão 1. Olá, bom dia. Bom dia. Bom, essa comissão existe em vários hospitais. Para as pessoas terem uma ideia, como é que funciona o trabalho da comissão? Então, hoje aqui no Maranhão, nós somos 5 comissões intra-hospitalares funcionando em hospitais em que acontecem o processo de doação e transplante. Naqueles hospitais onde as comissões não existem, a Central de Transplantes, a Central Estadual de Transplantes, ela dá essa cobertura, fazendo com que o processo ele consiga acontecer e a gente consiga viabilizar que as pessoas que estejam na lista de espera tenham acesso à oportunidade de receber um transplante. Como é que vai funcionar essa ação de amanhã? Uma ação de sensibilização das pessoas, mas também do público interno, né? Isso, é uma sensibilização da população em geral, tanto profissionais quanto usuários, porque a gente entende que o processo de doação e transplante ele acontece de acordo com a sociedade, porque a família precisa autorizar que a doação aconteça. Então, a gente precisa levar essa informação para a sociedade em geral, levando a importância do processo de doação para que os transplantes possam acontecer a contento, levando à diminuição das nossas filas de espera. Como é que está a estrutura hoje aqui na capital em especial para esse tipo de atividade? Nós temos já a estrutura para fazer. O Hospital Universitário, por exemplo, eu sei que é credenciado para realizar 5 tipos de transplantes, né? Isso, hoje nós estamos, o hospital ele é credenciado para a realização da captação e transplante renal, hepático, né, o do fígado, coração, tecido ósseo e o transplante de córnea. De janeiro a agosto desse ano foram realizados mais de 200 transplantes, quer dizer, um número significativo, mas é claro que a gente sabe que a fila de espera também é muito grande. Exatamente, é um número significativo, porém a gente precisa intensificar ainda mais as nossas ações para que esse número consiga aumentar e aí reduzir mais a contento as nossas filas de espera. Hoje a gente possui ainda 222 pacientes na fila de espera por um transplante renal, temos 2 pacientes na fila do transplante hepático, 491 pessoas esperando por um transplante de córnea.
Então a gente já evoluiu muito, né, em relação a alguns anos atrás, porém a gente sabe que intensificando essas ações, tendo o apoio da população e de toda a comunidade, dos nossos profissionais, a gente vai conseguir sim diminuir ainda mais esse número da nossa fila de espera. Qual a importância das pessoas falarem sobre isso em casa, conversarem com a família sobre o assunto? É importante lembrar que hoje não é válido, né, colocar no documento se a pessoa é doadora ou não. Isso serve muito para sinalizar a família, mas o que importa realmente é deixar claro para os seus familiares o seu desejo de ser doador, porque no momento devido, somente seus familiares, e aí é importante lembrar que não é qualquer familiar, familiares de primeiro e segundo grau, cônjuges e companheiros que podem autorizar a doação no momento devido. Por que ainda existe essa resistência, essa dificuldade ainda das pessoas? Alguns mitos ainda existem, precisam ser quebrados? Alguns mitos ainda existem e a gente reforça a necessidade da educação. Então, momentos como esse, o momento da campanha, são muito importantes exatamente para que a gente consiga tirar as dúvidas, chegar até essa população que possui ainda algum tipo de receio, algum tipo de dúvida, para que a gente consiga garantir a essas pessoas que o processo de doação é um processo íntegro, liso e completamente realizado através de uma legislação muito séria. Então é o processo onde realmente acontece com o máximo de segurança possível e levando o respeito e todo o cumprimento do que foi levado para essa família nesse cumprimento da execução do processo. Em geral, quem pode ser doador? Então, para ser doador de órgãos, daqueles órgãos que não são doados em vida, o paciente ele precisa estar em morte encefálica, precisa ser constatado a morte encefálica desse indivíduo. Existe a possibilidade da doação vivo, porém a gente precisa intensificar as ações para que haja a doação do doador de morte encefálica, que é a maior possibilidade de doação de órgãos. O número maior de órgãos que podem ser doados é no doador de morte encefálica. Poliana, amanhã então, a partir das 8 horas, acontece essa ação importante no hospital? Isso, e aí nós convidamos toda a população, usuários, profissionais que estejam concentrados conosco amanhã na porta do Hospital Universitário, levantando essa bandeira do Setembro Verde para que a gente consiga aumentar os nossos números de doações e beneficiar os nossos pacientes que se encontram nas filas de espera, nas máquinas de diálise, esperando realmente por um órgão para ter sobrevida e melhoria da sua qualidade de vida. Sucesso lá amanhã e obrigado pela entrevista aqui na Difusora. Nós que agradecemos. São 7 horas e 45 minutos. Olha, até sexta-feira acontece a Sexta Semana da Pessoa com Deficiência. Nessa edição, o tema central é a escola inclusiva. O repórter Eduardo Oliceira acompanhou uma das atividades da semana em uma escola que é referência nesse trabalho com crianças especiais. Felipe passou pela escola Helena Antipoff, foi submetido a todo um processo de aprendizagem e hoje está trabalhando na área de serviços gerais. Comecei a estudar aqui, estou trabalhando, graças a Deus. Eu agradeço a Jesus, Deus me deu um emprego. A mãe Marlenice, professora aposentada, sempre acreditou no potencial do filho. Ele vem dar continuidade de um bom relacionamento na vivência social, no meio social, porque essa circunstância de ser deficiente muitas vezes acarreta no relacionamento, né, entre as pessoas, entre os grupos sociais, e tem contribuído bastante, não é? O Centro de Ensino de Educação Especial Helena Antipoff trabalha com pessoas com deficiência intelectual, múltiplas e síndromes de um atendimento educacional especializado. Fazer esse trabalho é o trabalho que dignifica, né, a pessoa com deficiência, que tantos anos, né, passou alijada dos direitos de exercer a sua função, o seu papel de cidadão, enquanto cidadão que é dessa sociedade e participante dessa sociedade, e incluí-los no mercado de trabalho. Aqui na escola Helena Antipoff, o acesso é a partir dos 14 anos de idade. A permanência pode durar 8 anos, até que o processo de capacitação dos alunos seja concluído. A inclusão não se dá apenas na área de saúde ou na área de educação, mas que as pessoas precisam ter acesso à saúde, educação, segurança, acesso ao lazer e acesso ao trabalho, porque o trabalho possibilita a pessoa se articular melhor na sociedade e com isso também cada vez mais cuidar de si e cuidar do outro. Essa é uma questão fundamental do ponto de vista da garantia da cidadania para a pessoa com deficiência em nosso estado. Na oportunidade, um novo avanço. O fechamento do acordo com mais uma empresa para encaminhamento dos alunos, abrindo as portas para o mercado de trabalho.
Agora já são 28 empresas que mantêm parceria com o Centro Educacional. Transformamos a educação especial como parte do ensino, instituímos a gratificação de educação especial para os nossos professores, temos parceria com a Escola de Cegos, reformamos todos os centros de educação especial. O Helena de Portos também passará por uma reestruturação. São dezenas, quase uma centena de formações em todo o Maranhão. E hoje um importante passo, que é a inclusão no mercado de trabalho de pessoas, de estudantes da nossa rede no mercado de trabalho, um simbolismo imenso e uma alegria imensa. Só com a entrada da última empresa, mais de 20 pessoas com deficiência intelectual serão contratadas. Ana Cleide foi inserida no mercado de trabalho. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus e a escola, né? A escola que estão dando oportunidade para o deficiente, porque o deficiente, ele não, nem todos os dias ele não consegue nada assim. Eu vou botar um currículo ali numa empresa, você sabe que o emprego está difícil, né? E também um deficiente assim, se ele for botar por ele mesmo, ele não é chamado, né? A mãe de Ana Cleide, que já tem uma filha empregada, era só alegria. Me sinto realizada, né? Feliz, porque com toda a dificuldade, mas conseguiram estudar. Eu me sinto feliz porque elas têm um apoio, né? No mundo, né? Graças a Deus. A escola é uma referência, só fazer uma correção, não são crianças especiais. Você viu, a escola recebe alunos a partir de 14 anos de idade, um trabalho extremamente importante, e a semana se estende até sexta-feira com várias atividades aqui, em especial na capital. Vamos agora falar de esporte. Laércio Júnior, bom dia para você. Bom dia. Vamos começar falando de futebol, falando do Sampaio, e aí? Primeira notícia boa para o Sampaio Corrêa, que é o retorno de alguns jogadores importantes que ficaram fora da última partida contra o Avaí. Sampaio Corrêa que voltou às atividades, vai realizar alguns treinamentos no estádio do Castelão. A reapresentação aconteceu ontem e o técnico Marcinho Guerreiro vai poder contar com o goleiro Andrei, que cumpriu suspensão automática, com o volante Adilson Goiano, que quase na hora do jogo sofreu um mal-estar e não pôde participar do jogo contra o Avaí, foi substituído pelo William Oliveira, que jogou bem. O Julinho volta a ser opção para a lateral esquerda e o William lá no ataque. Desses 4, 3 têm retorno já praticamente confirmado. O Andrei, o Adilson Goiano e o William Barros no ataque do Sampaio Corrêa. Na lateral esquerda, a dúvida se ele mantém o Alisson, que é um jogador de maior poder ofensivo, ou coloca o Julinho, que vinha sendo titular até se machucar. Um jogador que é bom no jogo aéreo e que resguarda mais o sistema defensivo. Provavelmente, se o Julinho estiver bem, acredito que ele vai optar pelo Julinho. Hein? Sampaio Oeste é no sábado, o jogo acontece às 4h30 da tarde na Arena Barueri. Sampaio realiza trabalhos de treinamentos em São Luís até a quarta-feira, viaja na quinta-feira pela manhã, chega à noite em São Paulo, na sexta o Marcinho define o time que enfrenta o Oeste, jogo marcado para as 4h30 da tarde, onde o Sampaio precisa da vitória. Agora vamos falar dessa rodada, 29ª da Série B do Campeonato Brasileiro. Começamos pelo líder. O Fortaleza conseguiu uma grande vitória e deu um passo largo na busca pelo título da competição e também pelo acesso à Série A. Depois da vitória sobre o Vila Nova, a ordem no Fortaleza de Rogério Ceni era manter o ritmo de vitórias para se aproximar cada vez mais do acesso. Jogando em casa, o tricolor cearense sai na frente com Marlon. Ele aproveita o rebote do goleiro Rodrigo Viana após o chute de Jussani. É o primeiro gol de Marlon, ex-Sampaio, com a camisa do Fortaleza, 1-0. O São Bento até ensaia uma pressão, mas Diego Jussani de cabeça amplia para o Leão do PC. Fortaleza 2, São Bento 0. Logo no início da etapa final, Francis também de cabeça diminui para o São Bento. O jogo é emocionante até o fim e o Fortaleza conquista uma vitória importante na luta pelo acesso e título da Série B. Final, Fortaleza 2, São Bento 1. O tricolor chega a 53 pontos, um jogo e 8 pontos a mais que o segundo colocado. A Fortaleza tropeçou, os times que estão atrás perderam a oportunidade de encostar no Fortaleza e com isso o time acabou se recuperando, vem de 2 vitórias, venceu o Vila Nova, agora conseguiu passar pelo São Bento. Detalhe que nesse gol do Marlon tem a falha do Rodrigo Viana, ex-goleiro do Sampaio, e o gol do Marlon, que é um jogador importante no esquema tático do Rogério Ceni, mas ainda não havia marcado com a camisa do tricolor do PC, ele que segue agora a carreira lá no futebol cearense. Na noite de ontem também tivemos um resultado muito ruim para a Bolívia querida. O Brasil de Pelotas, que está logo acima das equipes que estão na zona do rebaixamento, conseguiu um grande resultado jogando em Campinas. Veja como foi.
Em Campinas, surpresa ruim para a Bolívia querida. A Ponte pressiona quase 90 minutos, mas no contra-ataque o Brasil marca com Diego Miranda. Final, Brasil 1, Ponte Preta 0. O Brasil chega a 34 pontos na 15ª colocação. Pois é, grande resultado do time do Brasil. Ninguém esperava essa vitória do Brasil de Pelotas jogando lá em Campinas. A Ponte Preta dominou o jogo inteiro, mas o Brasil de Pelotas acabou conquistando o bom resultado. Vai a 34 pontos, abrindo 9 de vantagem em relação ao Sampaio Corrêa, que tem 25, e torna agora uma vitória diante do Oeste, praticamente o único resultado necessário para que o Sampaio Corrêa possa alcançar essa possibilidade de ainda escapar do rebaixamento. Lembrando que hoje também tem o início da Série B do Campeonato Maranhense. A bola vai rolar em 2 cidades. Um jogo acontece em Timon. Timon recebe o Chapadinha, com o Raí, com o Chico Bala, jogadores importantes do futebol maranhense, time bem experiente. E também acontecerá a partida na cidade de São Mateus, onde o Juventude da cidade de São Mateus, agora é de São Mateus, ele vai ter um desafio importante lá na cidade de São Mateus contra o outro representante da capital, que é o Expressinho. As duas partidas movimentando o início da Série B. Timon em Chapadinha e lá em São Mateus, a bola rolando para a Juventude, que tem o Rodrigo Ramos no gol, enfrentando o Expressinho, que representa a capital na disputa da Série B do estadual, Adalberto Melo. Ótimo dia para você, até amanhã, Laércio. Um abraço, Adalberto. São 7 horas e mais 54 minutos, 7h54. Olha, hoje São Luís recebe uma das maiores referências em perícia criminal. Ricardo Molina, ele lança o livro Brasil na Fita e promete relembrar casos de excessos na Grampolândia, no país. O lançamento acontece hoje durante palestra no Instituto Florence, a partir de 7 da noite. Bom dia para você, a gente se encontra amanhã às 7 horas, até lá.